E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer um resumo sobre esse carinha aqui, ó, o nosso conhecido, né, Enteróbios folculares. Esse aqui, assim, foi um achado lá no laboratório, porque nós conseguimos achar aqui, olha que legal, interessante, tá vendo? A larva saindo. Então, esse aqui é um euminto, certo? Mais conhecido como oxiurus, né, a doença conhecida, porém a gente sabe que na literatura ele causa, tá, a enterobíase, não é é conhecido como oxiurus, né? Aquele parasita da pulseirinha, sabe? Daquele lugar, tá? Então, assim, ele é um. Nas fezes, nós podemos achar tanto o ovo quanto a larva, né? É, entretanto, é mais comum a gente achar, né, o ovo pela ovodeposição da fêmea, né? Que ocorre à noite, a gente já vai ver sobre isso, tá? Então, assim, é um parasita muito comum, principalmente em crianças, tá? Crianças, irem a creches, escolas, ter um hábito de higiene, né? Não tão. É, então, não são tão instruídos quanto os adultos, então a tendência deles é contrair mais, sabe? A gente tem um problema, ele é extremamente contagioso. Então, uma vez que uma criança dentro de uma residência ele tem oxiúris, o que se recomenda? Recomenda-se, né, a tratar a família inteira, porque a parte da contaminação dele é muito comum, tá bom? Então, esse aqui, tá? O Enterobius vermicularis, tá? Parasita. Vocês podem ver que ele tem uma parte de granulação interna e ele tem, olha, vocês conseguem ver uma película bem delimitada ali, tá vendo? Bem bonitinho. Eu sempre falo para os meus alunos, né? O parasita, ele diferencia dos artefatos pelo fato dele ter essa membrana externa mais delimitada. Com exceção do Ascaris, né? Claro, o Ascaris tem a membrana lá, mas a maioria, né, dos parasitas, né, principalmente os eumintos, ele é da classe dos eumintos, né, ele tem essa membrana externa, tá vendo? Lembrando que a gente vai achar euminto, a gente acha o ovo, certo? Protozoário a gente encontra o cisto, tá bom? Normalmente, tirando tricomonas que a gente vai achar o trofozoito, mas euminto, ovos, né, ovos ou larvas, né? Então, ele tem, né, a parte da larva, né, ele desenvolve-se em larva, essa larva ela pode ser macho ou fêmea, como é comum nos eumintos, né, a larva da fêmea ela é maior que a do macho, tá, ela é bem maiorzinha, tá bom? O ciclo biológico dele é bem tranquilinho, é só um resuminho bem rapidinho que a gente tá fazendo, tá? O ciclo biológico dele é bem tranquilo, ele, né, ocorre a ingestão dos ovos, ou seja, fecal, oral, né, por acidente, ninguém, claro, vai, né, pegar ingerir o ovo, mas, porém, né, através da contaminação das mãos, eu brinco até com os meus alunos, a gente está trocando roupa de cama, a mãe vai pegar a cueca, né, as peças íntimas das crianças, né, pega lá, pegou a parte íntima, vai pegar, vai colocar para lavar, se ali a fêmea teve essa ovodeposição no período noturno, a mãe, ela pôs a roupa para lavar, ela normalmente, sim, algumas não lavam a mão, né? Mas teria que lavar, porque se tiver um ovinho desse, ele vai contaminar, coçou aqui a boca, né? Tudo isso pode haver contaminação. Contaminação acidental, claro, ninguém vai querer, né? Se contaminar, mais ocorre, tá? Então, ocorre a contaminação, ele migra para o intestino delgado, tá? Lá, ele vai para o colo, ocorre a maturação e ele permanece ali. Aí, durante a noite, a fêmea, o que ela vai fazer? Ela sai, ela migra lá para a região né, não posso ficar falando tantos nomes, mas vocês entendem, né? Aquela região, né? E durante a noite ela vai depositar os ovos ali, tá? Por isso que a gente fala que o método comum, tá? Do exame parasitológico de fezes, o Hoffman, né? Ele não é tão comum de a gente achar os ovos. Porém, ocorre, tá? Ocorre de achar ovos, tá? De enteróbios no EPF comum, que o médico pede, né? O método comum de Hoffman, lá, sedimentoscopia. Porém, o método padrão ouro, tá? Para detecção de enteróbios é o método de Graham, da fita gomada, tá? Como que é feito o método de Graham, por causa da ovodeposição? É uma lâmina com uma fita, tá? Durante a manhã, né? Sem realizar higiene, sem tomar banho, né? Abre-se, né? A região, né? Abre-se a região e vai apenas colocando a fita ao redor, tá? Coloca a fita ao redor. Essa fita, ela vai recolher esse ovo que estava depositado ali. Aí, essa fita, ela é colocada na lâmina e ela é levada para o tá? E aí é levado para o laboratório. Um dos maiores problemas que se vê, tá, na questão do enteróbios é a reinfecção, porque o que ocorre? Esse ovo, ele permanece durante um tempo viável, tá, no meio ambiente. E a pessoa, ela pode se reinfectar se não houver a questão da prevenção, né? Deve-se lavar as roupas, tá? Troca de roupa constante, todos os dias troca de roupa de cama, aí por fato de, né, ter essa deposição. Roupas íntimas ser lavadas, tá? Separadamente. Então, assim, pode ocorrer uma infecção. Ele é um parasita muito complicado de uma vez contaminado, né, de você eliminar totalmente, tá? E é o que eu falo, deve-se fazer o tratamento da família inteira. Então, quais são os fatores de risco? Geralmente crianças, tá? Questão de infraestrutura, mais higiene, saneamento básico, tudo isso, tá? Vai
facilitar com que ocorra essa proliferação do enteróbio, tá bom? Manifestação clínica dele seria prurido anal intenso, noturno, tá? Irritabilidade, insônia, tá? Atípica coceira na região, tá? Coça mesmo. As pessoas falam assim, é o parasita da coceirinha. É ele, tá? É esse aqui, tá bom? E pode ocorrer umas infecções secundárias na pele devido, né, ao coçar, o ato de coçar, tá bom? Em alguns casos mais severos pode dar vaginite, tá? Essas infecções, sintomas de gastroenterite, algumas dores abdominais, mas isso aí é mais difícil de acontecer. O método laboratorial, né, de diagnóstico, método de Graham, mas o EPF, esse aqui inclusive, ó, o EPF ele pode acontecer de aparecer o ovo, tranquilamente, o ovo larva. No laboratório que eu trabalho, nós já achamos já várias vezes os ovos em EPF, sedimentoscopia, tá? Hoffman, sedimentoscopia, mas não é tão comum. Padrão ouro é Graham, tá? Quanto a isso, prevenção, né? Já falei, higiene pessoal, tá? E seria mais isso, pessoal. Então, assim, é um parasita muito comum, tratamento, tá esquecendo tratamento. Albendazol, tá? O albendazol, ele geralmente, ele agrega a maior parte dos eumintos, tá? Os eumintos, a maioria deles a gente consegue, né, ter uma margem, tá? Mebendazol e, em alguns casos, um palmato de pirantel, tá? E deve-se, sim, fazer tratamento de toda a família e repetir a dose após 14 dias, justamente para evitar a reinfecção, tá? Porque a reinfecção é muito comum nesse caso. Então, mesmo que o familiar ele não tenha nenhum sintoma, trata, porque pode ser que tenha uma infecção aí, tá bom? E aí, então, é esse aqui, nossa parasitazinha, essa imagem maravilhosa, ela saindo vermelhão, saindo do ovo, tá? A gente conseguiu pegar essa imagem assim, foi um achado. Pra gente é bonito, né? Pro paciente não, mas tá aqui, é isso, um mini resuminho de enteróbios vermiculares, nosso famoso oxiurus. Até a próxima!